Olá, uma boa tarde. Estamos em época de coronavírus, então as pessoas estão mais reclusas em casa nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Não sabemos até quando vai ficar assim, porém a vida segue, os projetos de vocês continuam sendo os mesmos, imagino eu, e para isso vocês precisam estudar, e é por isso que eu estou aqui, certo? Hoje eu vim gravar aqui essa parte 1 da aula de cinemática, e como o nome já sugere, existirão outras partes. Nessa primeira aula nós vamos trabalhar os conceitos de deslocamento, trajetória e velocidades. Aceleração fica para a parte 2, tá ok? Para montar esta aula, eu usei como referência o Halliday, o livro de Fundamentos da Física, o volume 1. É um livro que é mais voltado para os estudantes da área de tecnológica que estão ali começando o curso universitário. Ele aborda conceitos básicos, porém não recomendo para vocês, nesse ponto, utilizarem esse livro não. O foco de vocês é outro. Quem quiser ir cursar alguma coisa da área de tecnológica, provavelmente vai acabar tendo contato com esse livro, certo? Como já foi trabalhado, nós precisamos, quando vamos começar a trabalhar cinemática e mecânica, conhecimento sobre vetores, porque muitas das grandezas que serão trabalhadas aqui são grandezas vetoriais, e as grandezas vetoriais possuem a sua própria álgebra, que é a álgebra vetorial, que a gente já conversou um pouco em sala de aula. E se por acaso alguém ainda tiver muita dúvida, caso exista uma demanda de vocês, eu posso gravar também uma nova aula de vetor para jogar aqui para vocês poderem revisar quando acharem necessário, tá ok? Vamos aqui. Como a gente vai falar sobre cinemática, a gente vai falar sobre movimento. E o primeiro conceito que a gente precisa quando fala em movimento é o conceito de posição. Para a partir da posição a gente trabalhar deslocamento e depois a gente diferenciar o deslocamento de uma trajetória, tá bom? Mas vamos aqui. Toda vez que a gente vai trabalhar com grandezas vetoriais, o conselho que eu dou é: crie o seu sistema de referência, coloque seu plano cartesiano, pois assim você vai poder determinar as componentes desse vetor, saber se ele é positivo nos eixos que você utilizou, saber se ele é negativo. E então associe sempre o trabalho com grandezas vetoriais com a criação de um sistema de referência que você vai precisar usar, tá ok? O vetor posição, ele é, por definição, um vetor que vai da origem do seu sistema de referência até uma determinada coordenada, que nesse caso aqui eu coloquei o ponto A e chamei essa coordenada de x de A e y de A. E o vetor posição é exatamente esse vetor que parte da origem do sistema e vai até essa coordenada do ponto A, apontando na direção e no sentido do ponto, tá certo? A partir da definição de posição, a gente consegue já trabalhar o conceito de deslocamento. O deslocamento é a subtração entre o vetor final menos o vetor inicial. Então, se eu estou fazendo subtração de vetores, o resultado que eu tenho é um vetor. Então, o deslocamento, por definição, é um vetor, certo? E como é que eu posso entender de onde vem essa fórmula? Dizer que a variação vai dizer que o deslocamento é igual à posição final menos a posição inicial. É o seguinte, quando a gente pensa em soma de vetores, o que é que a gente vai ter? Quando você soma dois vetores, você tem um primeiro vetor e na extremidade do primeiro vetor você vai ligar o segundo vetor. O vetor resultante é igual a o vetor que vai da origem do primeiro vetor até a extremidade do segundo. Então a gente tem aqui que o vetor x1 mais o vetor ΔX é igual ao vetor x2. Mas se eu quiser isolar o ΔX, então eu tenho que pegar o x1 e jogar para o lado de lá.
Então eu tenho aqui o vetor ΔX, que em outros momentos eu vou chamar de D de deslocamento, tá bom? O deslocamento o vetor deslocamento é dado pela diferença entre o vetor da posição final menos a posição inicial. Se você fica com dúvida, é posição final, é posição final menos inicial, inicial menos a final. Segue esse raciocínio que eu acabei de te falar. Coloca aqui o vetor x1 mais o vetor deslocamento é igual ao x2. Você pode desenvolver isso a qualquer momento e ajuda você a entender. E esse vetor deslocamento, ele vai sempre da extremidade do primeiro vetor, da origem, até a extremidade do vetor posição final. Você pode determinar também as coordenadas dele a partir da operação das componentes das coordenadas dos vetores A e B, dos pontos A e B. Por exemplo, você tem aqui que o ponto A ele tem um componente x de A e um componente y de A. E o vetor x2, que vai até o ponto B, ele vai ter uma componente x de B e uma componente y de B. Como é que eu calculo a componente de cada um deles? A componente x vai ser dado a componente final menos a componente inicial. Como aqui o deslocamento é de A para B, então você vai ter x de B menos x de A, que vai lhe dar o quanto o seu x variou, o quanto esse corpo se deslocou no eixo x. E você fazendo a mesma coisa para o eixo y, você vai ter o quanto esse corpo se deslocou no eixo y. Então você vai ter as componentes de cada eixo do seu vetor de deslocamento. Certo? Então, entendendo que o deslocamento é um vetor, vamos tentar trabalhar a diferença entre deslocamento e trajetória. O que é que a gente definiu até aqui? Que o deslocamento ele é dado pela subtração entre dois vetores. Então, a subtração entre dois vetores eu obtenho um terceiro vetor. Porém, quando eu falo de trajetória, eu não estou falando de vetor. Quando eu falo de trajetória, eu estou falando de um escalar. Eu estou falando somente da distância que foi percorrida por esse corpo, por essa partícula. Então, entenda que a trajetória, geralmente, ela não coincide com o deslocamento. Eles só vão coincidir quando o corpo que sair de A e for para B seguir uma linha reta. Porque assim que a gente faz a operação do vetor, a gente vai obter uma reta que vai ter módulo, direção e sentido. Por isso é um vetor. Então, qual a importância disso? O que muda é que em um ponto você tem um vetor, em outro ponto, em outro conceito, você tem um escalar. E isso vai levar a aplicações diferentes nos conceitos de velocidades. Ou seja, vai existir conceitos de velocidade que serão grandezas vetoriais e existirão outras que serão apenas grandezas escalares. E entenda que um não vai ser simplesmente o módulo do outro. Por quê? Porque trajetória conta toda a distância que foi percorrida, desde o ponto inicial até o ponto final. Quando a gente fala de deslocamento, não interessa. Não interessa se esse deslocamento de A até B foi feito em linha reta, se foi feito fazendo vários giros, não importa. Quando a gente fala de deslocamento, só nos interessa posição inicial e posição final, e a gente vai obter um vetor. Tá ok? Então, vamos aqui para esse exemplo. A gente tem aqui, eu tentei desenhar, tá certo? Certamente não ficou perfeito, então eu vou tentar ajudá-los a abstrair. Imagine que isso aqui é uma rua e isso aqui é uma quadra. Aqui você tem calçada, que vai seguindo essa linha preta mais externa, e tem os pontos A e B. E aqui eu lhes pergunto, qual é o deslocamento e qual é a distância percorrida? Primeira coisa, se eu vou trabalhar com deslocamento, eu vou trabalhar com a grandeza vetorial. Então, se eu vou trabalhar com a grandeza vetorial, a primeira coisa que eu faço é determinar o meu eixo de referência. Determinei meu eixo de referência, eu vou pegar aquela figura inicial e vou colocá-la sobre esse eixo de tal maneira
que a posição A vai coincidir com a minha origem. Porém, você poderia colocá-la em qualquer posição. Mudaria a conta que você faria. Porém, os resultados que você obteria seriam exatamente os mesmos. Para simplificar, eu coloquei o ponto A na origem, que a gente já tem um vetor nulo nesse ponto aqui, facilita a nossa conta, tá certo? Mas vamos aqui. Criei meu eixo de coordenadas, projetei a minha figura de tal modo que a origem coincida com o ponto A. E primeiro, vamos calcular a trajetória. A trajetória é aquilo que a gente costuma chamar de ΔS. E ele é, por definição, uma grandeza escalar. E o que é a trajetória que ele seguiu? A trajetória que ele seguiu foi pela calçada, pois a questão impôs para a gente que ele sempre andou sobre a mesma calçada. Ele não atravessou a rua em nenhum momento, tá bom? Então, aqui ele andou 300 metros, aqui ele andou 400 metros. Qual foi a trajetória dele? Foi uma trajetória de 700 metros, grandeza escalar. Agora, como é que a gente calcula o vetor posição? O vetor deslocamento, desculpa. O vetor deslocamento vai ser igual a posição final menos posição inicial. A posição inicial, da maneira como eu organizei aqui, já vai ser o vetor nulo, já vai ser zero, porque eu fiz com que o ponto A coincidisse com a origem. Porém, a gente ainda vai ter as coordenadas do vetor final, tá certo? Se é vetor final menos inicial e o vetor inicial é zero, então o nosso vetor deslocamento vai coincidir com o nosso vetor posição final, tá certo? Como é que a gente faz isso? Ó, vamos lá. O vetor deslocamento, que aqui eu chamei de D, ele vai ter a coordenada x e vai ter sua coordenada y. A coordenada x vai ser a posição final, que é 300, menos a inicial. A inicial é aqui no ponto A, ele parte do zero, ele parte da origem. E a nossa coordenada y vai ser como? A coordenada y vai ser a posição final no eixo y, que é 400, menos a posição inicial no eixo y, que ele partiu da origem, então vai ser zero. Então, a gente vai ter aqui o nosso vetor deslocamento e a gente vai ter o eixo y e o eixo x, isso vai formar um triângulo retângulo. Então, a gente vai ter que o quadrado dessa diagonal vai ser igual à soma do quadrado dos catetos, tá certo? 300 ao quadrado mais 400 ao quadrado. Na hora que eu tiro a raiz, a gente vai achar que essa distância é de 500 metros. Ou seja, a gente já tem aqui que o deslocamento não é igual à trajetória percorrida, tá certo? Então, agora aqui a gente já vai direto para os conceitos de velocidade. Existem dois conceitos de velocidade que são mais importantes, que são mais frequentes, que é a velocidade média e a velocidade escalar média. O que é a velocidade média? A velocidade média ela é uma grandeza vetorial, por definição, que vai ser a variação do vetor deslocamento no tempo. E puxando um pouquinho aqui, aproveitando para revisar um pouco sobre vetor, eu decidi separar aqui. A gente vai ter que a velocidade média vai ser igual a o vetor de deslocamento vezes o inverso do tempo. Isso aqui é o produto de um escalar por um vetor. Ou seja, o vetor velocidade média ele vai ter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor deslocamento, porém o módulo pode ser diferente a depender do cálculo desse escalar aqui, tá bom? Por exemplo, se o tempo fosse 2 segundos, supor, 1 sobre 2, 0,5. Então, o módulo do vetor velocidade seria a metade do módulo do vetor deslocamento. O que é que eu quero que vocês entendam aqui? A velocidade média ela é dada pelo produto entre um escalar e um vetor. O resultado do produto entre um escalar e um vetor é um vetor. Então, a velocidade média é uma grandeza vetorial, certo? Por outro lado, a velocidade escalar média, ela é uma grandeza escalar. Por quê? Porque aqui a gente trabalha a distância percorrida sobre o tempo. E a distância ela não é um vetor. A distância ela é uma grandeza escalar. É o que a gente
mostrou aqui. A distância percorrida ou trajetória é simplesmente uma medida de comprimento. Ele não é uma grandeza vetorial, tá certo? Então, a nossa velocidade escalar média é aquilo que a gente costuma chamar de ΔS sobre ΔT. Mas é importante que o aluno saiba diferenciar, porque essas duas medidas te informam. Por quê? Porque se a questão lhe pedir uma coisa e você calcular outra, a questão anterior nos mostrou que você vai obter resultados bem diferentes. Velocidade média é uma grandeza vetorial e vai depender do vetor de deslocamento. Velocidade escalar média é uma grandeza escalar e aquela que a gente costuma calcular, classicamente por ΔS sobre ΔT. Agora vamos mexer um pouquinho naquele mesmo exemplo que a gente deu na questão anterior. A pessoa continua saindo do ponto A para o ponto B, andando apenas sobre a mesma calçada. Sabendo que essa pessoa levou 5 minutos para percorrer esse trajeto, qual a velocidade média e qual a velocidade escalar média? Da mesma maneira, se eu vou trabalhar com velocidade média, eu estou trabalhando com a grandeza vetorial. Se eu estou trabalhando com a grandeza vetorial, a primeira coisa que a gente faz é criar o nosso eixo de referência. Criei o eixo de referência e novamente sobrepus a figura sobre o meu eixo de tal modo que o ponto A vai coincidir com a minha origem. Agora, a velocidade escalar média inicialmente, como é que ela é definida? É uma grandeza escalar que é calculada pela distância percorrida dividida pelo tempo. A distância percorrida é o nosso ΔS, que é 300 metros aqui nessa calçada, mais 400. Então, a gente vai percorrer uma distância de 700 metros em 300 segundos, que é o tempo que a gente colocou aqui, tá certo? 5 minutos. Então, a nossa velocidade média vai ser cerca de 2,3 metros por segundo, aproximadamente, tá certo? Fazendo agora a conta para velocidade média, o que é que a gente vai ter? A definição de velocidade média é a variação da posição sobre o tempo. O vetor deslocamento já está desenhado aqui, porque já vem lá da outra questão que a gente acabou de fazer. Se precisar, volta um pouquinho o vídeo e revisa, certo? Se precisar, pode perguntar também. Então, se a gente já tem o vetor de deslocamento que a gente calculou no item anterior, o que é que a gente vai ter? Velocidade média, nesse momento aqui eu decidi mudar. Eu mudei de ΔX para D, tá certo? Velocidade média, deslocamento sobre tempo. O deslocamento a gente já calculou na questão anterior. Ele é um vetor que vai ter um módulo de 500 metros, vai ter sua origem no ponto A e vai apontar em direção ao ponto B. E a velocidade vai ser dada como? Deslocamento sobre tempo. O vetor a gente já desenhou aqui, mas como é que eu calculo o módulo desse vetor? O módulo desse vetor vai ser o módulo do vetor, esqueci de colocar aqui as barrinhas, que vai dar igual a 500 metros, que foi o deslocamento que a gente fez, sobre o tempo. 500 sobre 300 vai dar cerca de 1,66 aproximadamente metros por segundo. Só para quem não tiver familiarizado, essas duas barras aqui que a gente coloca ao lado de uma grandeza vetorial, significa que eu estou falando apenas do módulo dele. Então, eu deveria ter colocado o módulo aqui também, porém, acabei esquecendo, tá bom? Mas saibam, aqui deveria ter duas barras. Espero agora que vocês tenham entendido a diferença entre deslocamento e trajetória e como é que isso vai se aplicar em questões. São dois conceitos diferentes de deslocamento e trajetória que vão levar a dois conceitos diferentes de velocidade média e velocidade escalar média, tá certo? Vamos aqui. Aqui está a diferença. A gente vai ter duas velocidades diferentes para um mesmo evento físico. A caminhada que a pessoa fez foi uma mesma. Porém, como eu estou cobrando conceitos diferentes, eu terei resultados diferentes. E não existem somente esses dois conceitos de velocidade.
Por exemplo, esse ponto aqui que eu falei, o módulo da velocidade média ele não vai ser igual ao módulo da velocidade escalar. O módulo da velocidade média se chama velocidade média escalar. Porém, esse conceito não costuma ser cobrado em nível de vestibular e então não vai ser bem trabalhado por aqui. Mas eu já quero que vocês saibam que existem diferenças dentro desses conceitos, tá certo? A interpretação gráfica disso aqui, da velocidade média. Como é que eu vejo isso num gráfico? A gente tem aqui um gráfico da posição, que vamos chamar de x, tá certo? Em função do tempo. Eu tenho a posição A, eu tenho a posição B, e esse corpo se deslocou de A até B, dentro de um determinado intervalo de tempo. A reta que vai ligar os pontos A e B apresenta uma inclinação. Essa inclinação eu chamei de ângulo θ, tá certo? E como é que eu calculo a tangente de θ? Na verdade é melhor perguntar como é que eu calculo a tangente de qualquer ângulo. A tangente de qualquer ângulo é dada por cateto oposto por cateto adjacente. O cateto oposto aqui é o ΔX e o cateto adjacente aqui é o ΔT. Ou seja, a velocidade média é dada pela inclinação da reta que vai ligar os pontos A e B. Como é que eu chamo essa reta que toca uma curva em dois pontos? Essa reta se chama secante. É a reta que corta uma curva em dois pontos. Porém, essa reta se chama secante. Mas essa reta que se chama secante, ela tem uma inclinação. E para todo ângulo, para toda inclinação, eu vou ter um valor de tangente. Por que eu estou dizendo isso? Para não ficar confuso. Uma coisa é eu chamar essa reta aqui de reta secante. Outra coisa é eu falar que essa reta possui uma inclinação. E essa inclinação possui uma tangente. Por que eu estou falando isso? Porque mais à frente a gente vai trabalhar a velocidade instantânea. E na velocidade instantânea, essa reta não vai se chamar reta secante. Ela vai se chamar reta tangente. Então, já vou falar aqui, mas eu vou repetir novamente mais à frente. A velocidade média é dada pela tangente da reta secante aos dois pontos, certo? Repetindo de novo, tentando falar de outra maneira. A velocidade média é dada pela tangente da reta que liga os pontos A ao ponto B. Eu só chamo essa reta de reta secante porque essa reta corta a curva em dois pontos. Se ela cortasse, ou seja, se ela somente tangenciasse essa curva, só tocasse em um ponto, eu chamaria essa reta de tangente. Então, mais uma vez, a velocidade média num gráfico da posição em função do tempo, ela é dada pela tangente da reta secante, ou seja, pela inclinação da reta secante a esses dois pontos. Tá ok? O que é que você pode ver além disso aqui? Observe o seguinte, se para esse mesmo ΔT eu tivesse um maior ΔX, essa reta seria de uma inclinação maior. Vocês concordam comigo? Por exemplo, se nesse mesmo ΔT essa reta tivesse uma inclinação para cá, o meu cateto adjacente seria mais ou menos esse comprimento aqui. Ou seja, eu aumentaria o numerador. Ou seja, se eu aumento o numerador, eu aumentaria o valor da tangente. O que é que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer é que quanto maior for a inclinação desse ângulo θ, maior será a minha velocidade média. Tá certo? Eu aproveito aqui até para fazer um paralelo com a química. Os alunos que estão no segundo ano ou no pré, ou já estudaram ou irão estudar logo mais cinética química. E você trabalha num gráfico de variação da concentração em função do tempo e vai ter questão que vai lhe pedir para calcular a velocidade da reação química. A interpretação seria a mesma. Você vai ver lá na química da mesma maneira que você vê aqui na física, que quanto maior a inclinação desse ângulo aqui, maior será a velocidade da reação naquele intervalo que você está analisando, tá certo?
de onde é que vem isso? O desenho não está perfeito, mas nem precisa ser, tá bom? Esse gráfico aqui ao lado, eu tentei representar de maneira bem simplificada como é que funciona uma função tangente, principalmente aqui entre 0 e 90 graus. Lembrem-se, isso aqui não é uma aula de matemática, eu não estou dando aula de função trigonométrica, mas eu sei que muitas vezes a dificuldade do aluno se encontra na interpretação matemática que o problema físico ou químico lhe traz. Então, alguns conceitos básicos de trigonometria, de matemática, de modo geral, você precisa ter para conseguir fazer suas questões em física e química, tá bom? Então, vamos aqui. O que é que eu quero que vocês entendam desse gráfico? Olha aqui, aqui seria 0 grau, aqui é 90 graus. À medida que eu vou aumentando o meu ângulo, o que é que vai acontecendo? O valor da minha tangente, ele aumenta muito. Ou seja, o que é que eu quero te dizer? É somente para corroborar com o que eu disse no slide anterior. Quanto maior for esse ângulo, dentre esse valor de 0 e 90, quanto maior for o valor desse ângulo, maior será o valor da tangente. Como a velocidade média é dada pela tangente desse ângulo, quanto maior a inclinação da reta, maior será a velocidade. Então, se por acaso essa reta fosse quase na vertical, ela tenderia ao infinito. Por quê? Porque a tangente de 90 graus é ao infinito. Se eu fosse prolongando isso aqui até sair da tela do seu computador, essa reta preta e essa reta pontilhada, elas nunca vão se encontrar, tá certo? Por quê? Porque a tangente de 90 tende ao infinito, tá certo? Mas o que é importante é que você ter. Só isso que eu quero que você entenda. Quanto maior for a inclinação dessa reta, maior será a velocidade naquele intervalo que você está analisando. Por exemplo, vamos supor que essa reta preta aqui, ela é uma linha reta, tá bom? Na verdade, a gente sabe que ela é parte de uma curva, mas aqui, nesse ponto, ele está quase reto. Se isso aqui fosse uma linha reta, a gente teria que, nesse intervalo aqui no comecinho, a inclinação da reta é maior do que nesse segundo intervalo aqui. Então, a velocidade aqui nesse começo, ela é maior do que nesse segundo ponto, certo? Só isso que eu quero que vocês entendam. Quanto maior a inclinação da reta num gráfico de posição em função do tempo, maior vai ser a velocidade, tá ok? Vamos aqui para essa questão, que é um pouco antiga, mas vai ajudar a gente a aplicar isso, tá certo? É uma questão da UFRN do ano de 1998. E ele fala que uma das teorias para explicar o aparecimento do homem no continente americano propõe que ele, vindo da Ásia, entrou na América pelo Estreito de Bering e foi migrando para o sul até atingir a Patagônia, como indicado abaixo. Datações arqueológicas sugerem que foram necessários cerca de 10 mil anos para que essa migração se realizasse. O comprimento, AB, é de cerca de 5 mil anos, é cerca de 5 mil quilômetros nesse mesmo mapa. Com base nesses dados, pode-se estimar que a velocidade escalar média de ocupação do continente americano pelo homem ao longo da rota desenhada foi de aproximadamente. Então, eu deixei aqui destacado porque o objetivo nesse momento não é testar o conhecimento de vocês, é ajudar vocês a procurarem as palavras dentro da sua questão. A questão está te falando velocidade escalar média, você não está falando de um vetor, você está falando de um escalar. E ele só depende da trajetória, parte chata dessa questão. E era assim mesmo que você tinha que fazer no vestibular. Você tinha que olhar isso aqui e estimar quantas vezes essa trajetória era maior do que isso aqui. Para sua sorte, os valores aqui são bem diferentes. Então fica difícil você errar essa questão por causa disso. Mas se você tentar fazer, na época que a gente fazia isso aqui, fazia essa questão usando a unha, você literalmente sai medindo para comparar, e você, se for fazer isso, você vai ver que é cerca de 4 vezes essa distância aqui, vai dar cerca de 4 vezes essa distância de AB que o enunciado nos deu. Então vamos lá, aplicando o conceito que a gente acabou de estudar, velocidade média é dada pelo quê?
ΔS sobre ΔT. O que é que seria o nosso ΔS? Se a gente estimou que essa distância aqui é cerca de 4 vezes o tamanho dessa escala que a questão nos deu, então a gente vai ter uma distância de cerca de 20.000 km por 10.000 anos, o que no final vai nos dar uma distância de cerca de 2 km por ano. Resposta letra D. Dando seguimento, aqui vamos para essa questão da VUNESP, que diz que há 500 anos Cristóvão Colombo partiu de Gomera, nas Ilhas Canárias, e chegou a Guanahani, nas Ilhas Bahamas, após navegar cerca de 3.000 milhas, que corresponde a 5.556 km, durante 33 dias. Considerando que um dia tem 86.400 segundos, a velocidade média da travessia oceânica no Sistema Internacional de Unidades foi de aproximadamente. Você vê aqui, ele só fala de distância percorrida. Ele não fala para você de posição final, posição inicial, ele está falando para você da distância, está falando para você da trajetória. Então, ele está pedindo novamente a velocidade de escala média, que vai ser como? Vai ser esses 5.556 km, multiplicando por 1.000, a gente já acha aqui essa distância em metros. E a variação do tempo que ele pede para a gente no SI é a unidade de velocidade em metros por segundo, tá bom? Então a gente vai ter que calcular esse tempo em segundos. A questão nos diz que ele demorou 33 dias e que cada dia tem 86.400 segundos. Resultado final, velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, que vai estar igual a 2 metros por segundo. Tá ok? Ou seja, alguns conceitos simples, porém a gente acabou de trabalhar uma quantidade de conceitos razoável para quem está vendo agora pela primeira vez principalmente. Então, o que é que eu lhe oriento? Se achou que não ficou claro até aqui, volta o vídeo, revisa, que a gente vai continuar agora aqui para velocidade instantânea, tá bom? Vamos lá. O que é a velocidade instantânea? Deixa eu até voltar aqui para o slide que eu mostrei anteriormente. Olha para cá. Esse slide foi da velocidade média. Agora veja aqui. Existe um ΔT quando a gente avalia essa velocidade, tá certo? Agora imagine você que a gente vai aproximando esse ponto A do ponto B. À medida que eu os aproximo, o meu ΔT vai diminuindo, certo? Imagine você que chega em tal ponto que o ponto B ele está praticamente por cima do ponto A. Ou seja, você não conseguiria diferenciar o ΔT olhando aqui nesse gráfico, tá certo? É mais ou menos o que acontece aqui. Ou seja, nesse ponto onde o ΔT tende a zero, quando você tem que essas duas retas se sobrepuseram, é nesse ponto que você tem a aplicação da velocidade instantânea. Então eu vou colocar a nomenclatura aqui de velocidade instantânea. Quando a gente escreve assim, a velocidade instantânea é a velocidade do deslocamento sobre o tempo, ou seja, ΔX sobre t, quando o ΔT tende a zero, tá bom? Isso aqui vai entrar lá em cálculo diferencial, que não é o ponto do objetivo do nosso estudo, tá ok? Mas saiba que, por que eu estou falando isso aqui se a gente não vai trabalhar isso de maneira aprofundada? Eu quero que você entenda que quando a gente está falando de velocidade instantânea, o ΔT tende a zero. Então, outra maneira que se costuma escrever isso, ou seja, quando o ΔT tende a zero, a gente vai aplicar a derivada, a gente chama de dx por dt, tá certo? Só estou colocando essa nomenclatura aqui para, se por acaso em algum momento na frente vocês ouvirem falar disso, ou vocês verem alguma questão que cita isso, vocês saberem de onde vem. Ou seja, dx sobre dt é igual a ΔX sobre ΔT. Porém, nesse caso, o ΔT vai tender a zero, tá bom? E como é que a gente interpreta isso aqui dentro do nosso gráfico?
Se lembra que na velocidade média a gente traçava uma reta entre os dois pontos e a inclinação dessa reta é que era a velocidade média? Tá. A velocidade instantânea é a velocidade quase quando não existe variação da posição, porque o ΔT vai tender a zero. Então, a reta cuja inclinação vai nos indicar a velocidade, ela não vai ser uma reta secante. Na velocidade média, era uma reta que cruzava essa curva em dois pontos. Aqui não. A reta ela simplesmente tangencia a sua curva. Então, graficamente, a gente tem que a velocidade instantânea ela é dada pela inclinação da reta tangente àquele ponto. E essa inclinação a gente chama de tangente. Então, outra maneira que você pode dizer, que fica até um pouco chato de entender, mas é que a velocidade instantânea ela é dada pela tangente, entenda nesse ponto, inclinação, da reta tangente, ou seja, a velocidade instantânea é dada pela tangente da tangente. A velocidade instantânea é dada pela tangente da reta tangente, enquanto que a velocidade média ela é dada pela tangente da reta secante, tá bom? Fim das contas é o que? Velocidade instantânea é a inclinação em um gráfico, posição em função do tempo, vai ser a inclinação a um determinado ponto, vai indicar a velocidade naquele determinado instante. E da mesma maneira, você tem lá na química, lá na cinética química, você vai ter velocidade média e velocidade instantânea. No lugar de posição, você teria a concentração. Mas lá na química você trabalha variação de concentração no tempo. A velocidade média é dada pela inclinação da reta secante e a velocidade instantânea é dada pela inclinação da reta tangente. O raciocínio matemático é o mesmo. A única coisa que vai mudar entre a física e a química é que na física a gente está falando do vetor posição e na química a gente vai falar de concentração, certo? E aqui mais um conceito de velocidade, mas é mais simples. Quando a gente fala do módulo da velocidade instantânea, a gente chama de velocidade escalar instantânea. Somente isso, tá certo? Nada que costume, nada que vocês verão demais não, tá ok? Aqui a interpretação gráfica é aquilo que eu já tinha comentado acima. Quanto maior a inclinação da reta tangente a um ponto, maior será a velocidade naquele ponto. Então, daqui a gente já pode concluir que a velocidade no ponto A é maior do que a velocidade no ponto B. Por quê? Pelo que foi falado até aqui. Em um gráfico de posição em função do tempo, pronto, até corrigindo aqui. Em um gráfico de posição em função do tempo, quanto maior a inclinação da reta tangente a um ponto, maior será a velocidade naquele instante. Tá certo? Vamos aqui. Uma questão da PUC, que ele diz: se a velocidade vetorial de uma partícula é constante e não nula, sua trajetória é. Aqui, se é um vetor vai ter módulo, direção e sentido. Se ele diz que esse vetor é constante, ele não vai mudar, ou seja, ele vai ter sempre o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se for uma parábola, ele pode até manter o módulo, mas se é uma parábola, ele está fazendo uma curva, então a direção e o sentido estão mudando. Então, se fosse uma parábola, essa velocidade não seria constante, porque constante não é só o módulo da velocidade, já que a gente está falando agora aqui de uma grandeza vetorial. Se a grandeza é vetorial, para ela ser constante, ela tem que ter mesmo módulo, direção e sentido durante todo o tempo em que ela é analisada. Pode ser retilínea? Pode ser retilínea, mas não necessariamente. Não. Você vai ver que a trajetória ela vai ter que ter uma trajetória retilínea, porque qualquer curva que você faz, qualquer mudança na direção e no sentido, você está mudando a sua velocidade vetorial. Você pode até não mudar o módulo, porém você vai estar alterando sim a direção e o sentido. Ou seja, se a velocidade vetorial é constante
Módulo, direção e sentido não podem ser alterados. Letra C, deve ser retilínea? Deve ser retilínea, sim. Vamos ver as outras. É uma circunferência? Se a trajetória for uma circunferência, pode até ser que o módulo seja constante. Porém, se a trajetória é uma circunferência, a direção e o sentido estão sendo alterados constantemente. Então, não pode ser. Pode ser uma curva qualquer? Não. Qualquer curva que essa partícula execute, ela vai estar alterando direção e sentido da sua velocidade vetorial. Então, a única alternativa possível é a alternativa C.